Bom dia! Vamos tomar café com Jesus? Primeiro vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Senhor, na Sua presença, porque nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nos falar para o dia de hoje, porque o Senhor dá o maná para o dia. Senhor, em nome de Jesus, traz esse maná para nós. Precisamos sair para viver este dia, sabendo a direção, sentindo a Sua presença, dirigidos pelo Teu Espírito, para que nós possamos fazer a vontade daquele que nos criou e nos enviou. Em nome de Jesus, fala conosco, papai, em nome de Jesus. Bom, a palavra hoje é, como sempre, uma palavra que o próprio Senhor Jesus trouxe para nós. Às vezes não entendemos muitas coisas nessa vida que passamos, às vezes passamos coisas que a gente não entende. A gente pensa, mas por que eu tô passando por isso? E muitas vezes a gente não percebe que a gente está fazendo algo que desagrada ao nosso Deus. E uma das coisas assim, como as igrejas já estão cheias de bênção para todo lado, é só palavras agradáveis para os irmãos não irem embora das igrejas, né? Eu trouxe aqui uma palavra para que a pessoa entenda que toda casa primeiro precisa ser construído um alicerce. Esse alicerce é o que vai segurar essa casa no dia da tempestade. Só que para existir esse alicerce é a nossa transformação. Nós precisamos ser transformados, corrigidos por Deus, porque nós chegamos como estamos. Ele disse assim, venha como está. Venha para mim como você está. Mas ele não falou que você vai permanecer como você era. Você precisa de uma mudança. E quando o Senhor Jesus começou a falar lá em Mateus, no Sermão da Montanha, né? Todo mundo conhece. Ele já começou a falar assim, que bem-aventurado aquele isso, bem-aventurado aquele aquilo. Aí você começa a entender, né? Bem-aventurado o que chora, bem-aventurado o que sofre por amor ao meu nome, bem-aventurado. Ou seja, ele começou a dizer que a gente vai ser muito feliz se a gente passar tudo isso, né? E aí ele continua nesse sermão, não parou só nesse sermão das bem-aventuranças, né? Ele continuou a ensinar, ele ensinou sobre muitas coisas, ele ensinou sobre o julgamento, ele ensinou ao teu próximo, né? Você e teu próximo são iguais. É isso que ele colocou uma igualdade na humanidade. Ele colocou uma igualdade, somos todos iguais, somos todos pecadores, somos todos falhos, não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém que é superior a alguém. Teve uma passagem até que ele fala assim, que se você quer ser o maior no reino de Deus, de tanto que você quer trabalhar para o reino, de tanto que você quer ganhar almas, de tanto que você sente esse desejo de ganhar almas, de sair para libertar pessoas, expulsar demônios das pessoas, curar pessoas, de tanto que você sente isso, você tem que ser o menor. Você tem que ser aquele que lava os pés, como disse o pastor domingo. Você tem que ser aquele que lava os pés dos apóstolos. Jesus, ele veio enviado do Pai. E quando ele subiu, nós fomos enviados por ele. Hoje nós somos os enviados. Os enviados somos nós, cada um de nós. Não tem títulos. Somos todos enviados. Todos. E no mesmo nível o Senhor nos olha. Ele não olha o superior, o menor. E muito pelo contrário, às vezes você olha para alguém e vê aquela pessoa grande no reino. Mas ele fala assim, o menor da casa. É no menor da casa que ele vai. Ele vai naquele que está ali na presença do Senhor, que busca o Senhor, que ama o Senhor de todo o coração.
às vezes não sabe nem ler direito a Bíblia, mas aquilo que ele aprendeu, para ele é vida, e ele transfere esse ensinamento que ele aprendeu para o mundo, para as pessoas que estão ao redor dele, esse amor. E hoje eu quero ler uma passagem que é sobre o julgamento. É sobre o julgamento. Porque é tão comum isso, é tão comum, e as pessoas não percebem que estão fazendo isso. E eu quero ler essa passagem para você aqui, ó. Tá lá em Mateus 7, eu vou ler o 3, do 3 ao 5, fala assim, ó. Jesus, sentado lá, naquela montanha, a multidão toda se sentou ali para ouvir ele. E ele falou assim, ó: por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Por que você percebe um cisquinho ali no olho do teu irmão e não percebes a viga, em outras palavras, em outra tradução fala trava, que está no seu próprio olho? E como você pode dizer ao teu irmão assim: permita-me remover esse cisco aí, deixa eu tirar esse cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Olha o que Jesus estava falando. Imagina você sentado lá, ouvindo ele falar. Não sou eu aqui, é a palavra dele que está falando com você. Não sou eu, é ele. Ele diz assim, ó, eu estou repetindo as palavras dele, lá naquele monte. Como pode dizer ao seu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Aí ele fala uma palavra dura, ele fala hipócrita. Hipócrita. E tá com um ponto de exclamação. Ele diz assim: hipócrita, tira a primeira trava do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. O que o Senhor quer falar comigo e com você hoje? Quando a gente se acha mais santo que o outro, quando a gente se acha mais importante que o outro, quando a gente, por ter às vezes uma aquisição maior que o outro, a gente se sente superior ao outro, pisa no menor, humilha o menor. Ai de você. Ai, se isso se encaixa a você, comece a trabalhar isso em você hoje. Jesus não fez ninguém superior a ninguém. Ninguém neste mundo é superior a ninguém. Ele fala assim que neste mundo, aqui neste mundo, no mundo, aquele que tem um nível maior de estudo, de dinheiro, de bens, é bem visto, é mais bem visto, é mais bem visto. Eles colocam as primeiras cadeiras, nas primeiras cadeiras. Vem aqui, fulano, você tem que sentar aqui, neste mundo. Eu não estou aqui para falar para aqueles que gostam desse mundo. Eu estou aqui falando com aqueles que não amam o mundo, amam mais a Deus e a palavra dele e obedecem a Deus. Esses, não existe lugar reservado para aquele ou para o outro. Tem isso, tem aquilo. No reino de Deus não é assim que funciona. O próprio Jesus disse: tira a primeira trave que está no seu olho. E o interessante é que um cisco é menor que uma trave, né? Ou seja, o que julga está muito mais errado. Está muito mais errado. A trave é maior que o cisco. Aquele que vai lá para julgar: por que você está fazendo isso? Por que você não para de fazer aquilo? E tal.
É mães com filhos, é filhos com pais, é irmãos na igreja. É um julgando o outro. É um mostrando o erro do outro. É um comentando do outro. Nós temos que parar com isso. O Pai nos corrige hoje. Deixa seu irmão lá com o cisco dele que eu mesmo tiro. Deixa lá. Eu disse, venha como está. Assim Jesus falou, venha como está. Mas você não vai permanecer assim. Eu vou tirar todo o cisco. Eu vou limpar. Eu vou purificar. Agora você, irmão do outro, ore por ele. Ore por ele. Esteja presente. Faça conforme o Pai te ensinou. Não julgue mais. Para com isso. Para com isso. Para com esse julgamento. Essa é a palavra de hoje. E que você aprenda mais um pouco. Como Deus quer transformar você. Ele quer trabalhar em você. Ele quer te santificar. Ele quer que você olhe para você e analise a sua própria vida. Amém?